Vamos trazer o fatos extraordinários da semana. Gabi, gol! Que isso, rapaz? Que maluco! Olha só o Pepa. Para começar aqui, né? Vamos finalizar aqui a nossa pesquisa. A gente teve a nossa pesquisa aqui com 59 votos, 93% sim para o Gabigol, 7%, deu 6 no final das contas aqui, deu 93 sim, 6% não. Acho que quem está aqui com a gente está com o Gabigol. E aí, nessa toada aqui, para a gente entrar no assunto Gabigol, como os fatos extraordinários da semana, acho que não tem outra coisa para a gente falar, né, Pepe? Deu uma balançada aí na estrutura. Eu sei que hoje já começou a historinha do tipo, não sei se vem, que o Flamengo, que foi pressionado, porque o Santos está na parada, vai chover mais time igual em cima. Eu acho que já está sacramentado, só não acho que está assinado, finalizado, porque é uma transação muito grande, mas tudo indica que sim, que o Gabigol virá para o Cruzeiro. E aí eu fiz um trocadilho lá no thumbnail, né, do Camisa 9, porque o Caio, no momento que o Caio Jorge tem feito gols e tem feito diferenças através de gols, né? A gente tem a vinda do Gabigol, podem jogar juntos, um não exclui o outro, mas para mim o que fica aí na história é quem usará a camisa 9. Quem usará a camisa 9. E eu aproveito aqui, né, vou chamar o Pepe para fazer os primeiros comentários dele, enquanto eu acabo de selecionar mais umas perguntas. Eu peço para você aí deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, né? Participar com a gente, vocês estão vendo aí que a gente está trazendo bastante participação de vocês nos blocos aí. Pode mandar mais superchat, pessoal, não precisa ficar acanhado, a gente sempre agradece, né? A gente precisa, afinal de contas, precisa salvar o Pepa na próxima live para que ele chegue no horário. É isso? Quem sabe pagar um Uber, né? Da próxima vez, para chegar a tempo. Mas fica aí a pergunta: Uber em Nova York é mais rápido ou mais devagar? Você que é um ciclista, não tem Lime aí? Não, de bicicleta, não tem Lime aí em Nova York, os patinetes e as bicicletas? Tem, meu amigo, mas... Como redundância, assim? Não, tem... Tá no metrô, pega então, tem uma variação do Lime, tem o City Bike, inclusive, é elétrico, né? Uhum. Então dá para você chegar rápido. Mas se eu tenho uma bicicleta, eu não vou pagar, né? Um City Bike, eu uso minha bicicleta. Mas tipo, é emergência, né? Mas assim, só para você ter uma noção, se eu não me engano, são 10 quilômetros daqui para o trabalho. De bike eu demoro 25 minutos. De metrô eu demoro 35. De carro eu demoraria uns 40, 45. Então o Uber não resolveria zorra nenhuma. Nova York é foda para Uber, né? Aqui na Flórida, por exemplo, tem alguns pontos de retenção de trânsito, mas trânsito não é o problema, as distâncias são os problemas, né? Eu, por exemplo, eu gasto 22 minutos da pizzaria em casa, mas são 19 milhas. Mas aí é que tudo em Orlando também é espalhadão. Tudo é rodovia, é highway, e aí você vai, se demora horas. Vamos lá. Enquanto o Pepa faz os comentários dele aí sobre o Gabigol, deixa aí sua participação aí embaixo que eu vou selecionar e nós vamos trazer vocês para discussão. Gabigol, não gol, Gabi polêmica, eu não sei, mas depenou as frangas, Pepa. O que você acha? Cara, que time, hein, do anúncio. Perfeito. Nossa, parece assim, parece que foi, sei lá, né? Uma intervenção divina quase, né? Mas assim, o Gabigol, o Cruzeiro está fazendo um investimento considerável, né? O Cruzeiro está fazendo, eu acho que se você for ver ali os números que têm sido veiculados, né? Até o próprio Deus me dibre aí, o Stefano Polk, né? E o Vogenta, né? Eles não são muito de falar, eles até falam assim, a gente não é muito de dizer valores e tal, mas nesse caso eles acharam relevante, né? Que é algo em torno de 2,5 milhões considerando luvas e salários, né? E eu só estou falando isso porque isso é um pouquinho mais do que o Dudu receberia, né? Quando ele estava vindo aqui para cá, né? E as luvas do Dudu seriam algo, se eu não me engano, similar ao que a gente pagaria. Quer dizer, luvas não. A gente pagaria o Palmeiras. A gente pagaria o Palmeiras, que a gente estava contratando ele do Palmeiras. A gente pagaria o Palmeiras, mais ou menos o que a gente está pagando de luvas para o Gabigol, né? Então a gente está pagando 6, 5 milhões de euros, que é um belo jogador, né? Você estaria contratando. A gente pagaria isso para o Palmeiras, né? Agora, eu preciso fazer essa comparação, porque assim, o Dudu não veio e o Gabigol está vindo. Eu acho que foi excelente, no fim, o Dudu não veio, não vim, né? Tá vindo, aspas. Né? Aliás, talvez eu esteja falando muito cedo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas, né, dessa vez não precisaria contratá-lo, né? Ele viria de graça, né? Mas, assim, o Gabigol vem, né? Tudo bem que ele teve um ano terrível, né? Mas, assim, se você for somar o tempo que ele jogou, né? Se não me engano, ele entrou só de... Ele jogou, sei lá, 17 partidas, 18 partidas, uma coisa assim. Só que ele só entrou 11 como titular,
né? E se você for ver assim os jogos, né? Ele jogou, sei lá, tipo 13 jogos, 12, 14 jogos, né? Assim, em tempo, né? Pepa, eu Corrido acho que a de gente caiu. minutagem. Algumas Eu outras vezes tinha, perdeu eu acho que eu estava falando alguma coisa do Gabigol e aí a live caiu. É, Mas no, é no isso, né, Pepa? Estava secando a situação do Gabigol. só para dizer que o Gabigol, né, ele jogou, sei lá, se você for contar toda a minutagem dele esse ano, Uhum. ele jogou, sei lá, 14 jogos, 15 jogos, né, assim, corridos, né? Na verdade, ele entrou em 22 jogos e 11 foi titular. Mas, quantos gols você acha que ele tem esse ano? 7. Eu já ia falar assim, mais do que o Dineno. Se bem que o Dineno fez uma quantidade de gol razoável. Não, o Dineno, eu acho que o O Dineno Dineno tem tem 8, né? mais. Deixa eu ver aqui. Artilheiros do Cruzeiro. O MP tem mais. O Matheus Pereira tem 9 gols, se eu não me engano, né? Cruzeiro 2024. É isso. Então, o Gabigol tem mais, tem mais gol do que. Vamos lá, cadê? Deixa eu ver aqui. O Caio Jorge, por exemplo, né? O Caio Jorge tem 5 gols. Mas tudo bem que o Caio Jorge chegou depois, né? Uhum. Mas só para dar um parâmetro, né? Vários jogadores que jogaram muito mais tempo do que o próprio Gabigol têm menos gol que ele. Então, na pior fase, no pior ano dele, desde que ele voltou da Europa, ele tem um gol a cada 2 jogos. Né? Então, contratação, assim, é arriscada, porque os valores envolvidos são altos, né? Mas como diria o Caramuso, né? O Caramuso, eu não vou ter pena de dinheiro de bilionário, né? Eu que não vou ter pena disso aí, né? E eu acho que assim, tem muito a agregar o Cruzeiro, tem 28 anos, é jovem. Né? É um jogador, inclusive, que assim, se ele tivesse vindo no meio do ano, eu acho que ele viria com mais dúvidas do que hoje. Porque é um cara que não estava jogando com frequência, é um cara que estava cheio de polêmicas, etc. Tal. Ele vem para o Cruzeiro, né, assim, fechando, confirmando, assinando, né? Ele vem no momento em que ele acabou de marcar 2 gols, depenou as galinhas, né? Então, assim, ele tá assim, tá voltando e num viés de alta também, né? Então, eu acho que é uma aposta válida, é caro, é muito caro. Mas eu acho que, guardado as proporções e guardado o jogador que ele já mostrou ser, né? Eu acho que vale demais, Cadu. E você? Eu acho assim, Pepa, eu cheguei a falar um pouco sobre isso lá no grupo do 6x1, que é aquela história. A gente tinha várias mensagens que eu fui selecionando aqui, pessoal, e como a gente teve esse probleminha na transmissão, eu acabei perdendo, né? Se eu for fazer manualmente, que eu até mantive a console aberta para ter acesso, mas eu não consigo mais achar as mensagens que eu tinha pré-selecionado, né? E aí tinha uma mensagem do. Eu vou achar ela aqui porque eu me lembro bem da fisionomia da pessoa. Vai ser um segundinho aqui. Quer ver? Do Brian. Brian Maia tinha colocado. Boa noite, pessoal. Poxa, eu não consigo aceitar com normalidade esses valores que estão falando sobre o salário do Gabriel no Cruzeiro. Além disso, o que foi falado sobre o Dudu era caso de polícia. Então, o Brian, o Brian que acabou de voltar aí, que eu vi o seu boa noite, Brian. Estou recuperando essa sua mensagem da outra live, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, que é o que o Pepa falou aqui agora, né? Eu não consigo também mais pensar no Cruzeiro com esse viés de preocupação financeira. Eu tinha essa preocupação na época de associação, e eu falei sobre isso lá no grupo do 6x1 com a galera lá, que eu tinha essa preocupação com a SAF do Ronaldo. Por que eu tinha? Porque o dinheiro era escasso. Se a gente fizesse um investimento alto e esse investimento alto fosse o retorno não viesse, o retorno técnico principalmente não viesse, né? Isso podia representar para o Cruzeiro uma queda muito maior do que a gente estava esperando. Por exemplo, eu via claramente como vou gastar todo o dinheiro que eu tenho no Gabigol, o Ronaldo. O Pedrinho não tem um orçamento só para o Gabigol. Eu também tenho preocupação com isso, nós vamos chegar lá. Vou gastar todo o meu dinheiro com o Gabigol. Se não der certo, que eu caia para a Série B. Porque ele não teria capacidade de se recuperar. Porque futebol, pessoal, é tentativa e erro. Você tem jogadores, às vezes, que você paga uma fortuna e o cara vai bem, você tem jogador que você paga uma fortuna e vai mal. Então, assim, só que hoje eu vejo o Cruzeiro com o dinheiro do Pedrinho, e eu vou fazer o paralelo aí, a concordância com essa situação do Pepa aí, de que eu não consigo ter dinheiro de bilionário, no caso, nem milionário. Pena de dinheiro de bilionário. Pena, porque, cara, ele tem um orçamento, ele né, cedeu o orçamento, falou o valor que vai ser gasto. Se está sendo gasto da maneira errada, se vai gastar o dinheiro todo em um jogador, em 2 jogadores ou em 6 jogadores, ele tem que culpar o Alexandre Matos por isso. E equipe, né? Não é mais um ponto onde vou dar todo o dinheiro para o Gabigol e vou ficar sem dinheiro. Isso aconteceu na janela do meio do ano e a gente viu as falhas que aconteceram, né? O time tinha um orçamento fixo, e aí é o que a gente discute. Não vamos discutir se o Wallace foi uma boa contratação ou não, o Matheus Henrique ou o Cássio, cada um tem a sua opinião nesses temas, né? Mas, por exemplo, eu cito sempre 2.
O Peralta e o Jesus foram 2 jogadores para futuro, no momento onde a gente precisava de jogador para agora. Então, talvez não trazer o Jesus, não trazer o Peralta, usar esse dinheiro para trazer um lateral direito para o lugar para competir com o Willian seria mais benéfico. Talvez o mercado não apresentou isso, né? Voltando Então, à pergunta do Thales, desculpa te interromper, e aí a gente vê agora um Cruzeiro que a gente não consegue achar opções viáveis para mudar o jogo do Cruzeiro. exatamente. E aí, nessa toada, eu não consigo também ver uma situação onde eu tenha pena do dinheiro do Pedrinho. Ele está disposto a colocar X dólares ou X reais a mais, X milhões de reais a mais do que o Cruzeiro fatura anualmente para poder fortalecer esse time, certo? Se ele está dando o aval da caneta para um cara que o cara quer trazer o Gabigol por 3 milhões, é 3 milhões. E a galera esquece muito do valor dos 3 milhões, né? Pô, 3 milhões de salário. Salário e luvas parceladas. A gente nunca vai saber qual o valor é do quê, né? Mas como o Pepa mesmo disse aí, 7 milhões, né, Pepa? Que ele pediu pro Flamengo para renovar. Parece, para renovar com o Flamengo foram 7 milhões, o Cruzeiro ofereceu de luvas para um time que ele já jogava. O que o Cruzeiro fez foi... né? Já tô aqui mesmo, o Cruzeiro falou assim, você ganha, acho que o Gabriel ganhava 1,6 milhão. Assim, o Flamengo ofereceu um aumento de salário para 2 milhões, né? O Gabriel aceitou, só que o Flamengo está oferecendo um contrato de 1 ano. O Cruzeiro quer oferecer os mesmos 2 milhões, só que ele quer oferecer 3 a 4 anos de contrato. Uhum. Né? E a luva. Então, aí, pelo tempo de contrato, o Cruzeiro, né, no caso, estaria dando ao Gabriel, desculpa, darando é foda, dando ao Gabriel o que ele queria, né, de salário, por um tempo que ele queria, que é o que o Flamengo não estava disposto a fazer, e boa parte, né, muito próximo da luva que o Flamengo ofereceu, que ele pediu ao Flamengo. Então, é isso que eu sei, né, de amigos flamenguistas, inclusive, né? Então, sei lá se é verdade, se não é, mas acho que a informação do Vene Casagrande, inclusive, né, na época que ele estava nessa negociação com o Flamengo, né? E é isso aí. Aí agora, Cadu, eu acho engraçado porque, assim, eu tenho um amigo que os meus 2 melhores amigos hoje, eles são, um é corintiano e o outro é palmeirense. Os dois são meus padrinhos de casamento. E aí, eles, não, Gabigol, o Cruzeiro pegando aí, refúgio do Flamengo. Eu falei, mas todo mundo quis, né? Todo mundo tentou, né? Ainda querem, né? Corinthians tentou, né? Ele não conseguiu, porque faltou, né, dinheiro. O que faltou para o Corinthians foi dinheiro. Foi capacidade realmente de fazer uma proposta que o Flamengo aceitasse, né? Porque naquela situação ali, né, não tinha pré-contrato nem nada, né? Ainda faltava, ainda não era em julho, né? Era no começo do ano. E o Palmeiras chegou, né, a avançar com o pré-contrato, só que aí teve a questão do doping, né? E aí o Palmeiras voltou, mas assim, sinceramente, o Palmeiras deixou o cara escapar, porque o Palmeiras poderia ter deixado aí um pré-contrato condicionado a uma solução do doping, né? Ou livrando ele no caso de o doping criar uma questão jurídica qualquer. Só que o Palmeiras, para mim, deu mole, tá? Porque eu acho que, inclusive, caria muito bem. Assim, qual é o melhor? Tem algum atacante melhor do que o Gabigol do Palmeiras? Eu tenho minhas dúvidas, o Pepa, Flaco não é. Rony não é. Quem é? Quem é esse atacante do Palmeiras eu acho, melhor? Na verdade, assim, eu sou meio cético que essa história eu não acho que essa história do Palmeiras, ela era firme, sabe? Não acho que ela era firme a esse ponto. Sinceramente, palpite em questão da oferta, sabe? Eu só acredito que o PVC e o Mauro Betti falaram. E a live. Eu não acho que, não sei, cara, assim, é difícil falar. O problema do Gabigol ali para o Palmeiras é que eu acho que ele era um pouquinho além, né? Além de todo o investimento financeiro, você tinha ali a relação dele com o Santos, você tinha no mesmo bolo a relação dele com a camisa do Corinthians. Eu acho que ali ponderaram um pouco mais sobre esses fatores do que ele realmente E a rivalidade que o Flamengo gerou com o Palmeiras também. Também. Ultimamente. Lembrando aí para quem chegou agora que a gente fez a pesquisa, estava rolando desde o início da live, né? A gente teve em 59 votos, 93% de sim aí, né? Deixa eu trazer aqui mais um pouquinho aqui, Pepa, das coisas que eu tô conseguindo recuperar aqui, né? A Sofia tinha dito que o Gabi tem tudo para dar certo aqui no Cruzeiro, vai vender camisa, vai aumentar o sócio torcedor e pode dar uma repercussão nacional para o Cruzeiro. Eu acho que já deu, né, Sofia? Essa repercussão já deu, tanto que o Cruzeiro meio que, né, foi mais falado do que o título do Flamengo. O título, né? Loucura isso. Notícia, loucura isso. Dividiu ali notícia, né? E você viu a caixinha de Pandora hoje que abriu? Porque, o Gabigol foi anunciado. Aí já estavam falando, o Di Maria tá vindo aí. O Neto cravou, vem Zé Rafael e Rony, né?
Aí alguém falou. Todo mundo também, né? Uma hora ele vai acertar, porque ele fala o nome de todo mundo está disponível. Então, assim, de uma certa forma, eu entendo, né? Assim, também é como se fosse o Dudu contratado pelo Palmeiras em 2015, tá? Uhum. Porque o São Paulo estava fechado com o Dudu, o Corinthians tentou o Dudu, né? E o Palmeiras falou, aí o Matos falou, não, não, esse é o jogador que vai mudar o patamar do Palmeiras. Então, o Gabigol é o Dudu de 8 anos atrás. É o Isso. jogador que é o marco dessa virada, né? Vamos dizer assim, da mudança de patamar do E ele Cruzeiro. tem potencial para representar isso, né, Pepa? Total. Ele tem Não, imagina potencial. quanto a camisa, o apelo que ele tem com criança. Mas aqui é aquela história que fica, que é um pouco do que a galera falou. Eu vou trazer mais algumas falas sobre isso aqui agora da live nova, para voltarem para a tela, né? Que era mais ou menos isso aí, sobre a questão de ter esse tipo de influência de forma generalizada aí, né? É isso aí. Um pouco pelo que eu falei aqui, só por uma resposta do Brian, entendi, Cadu, eu não tinha pensado por esse lado. De qualquer modo, vocês não pensam que daria para ser mais criativo nas contratações? Gastar bastante, mas com um pouco mais de cuidado. Eu acho, Brian, que criativo em contratação era um modelo Ronaldo, que buscava esse tipo de jogador, assim como achou o William, até o próprio Marlon em determinado momento, e outros, né? E buscar o próprio Matheus Pereira, que era uma condição, né? Que não era muito pensada. Eu acho que o modelo Matos com o modelo Desejo do Pedrinho é isso aí mesmo, medalhão e gastar o dinheiro todo em quem tiver disponível e depois focar e tampando os buracos. E você tem que lembrar que o Pedrinho, ele é um torcedor e um torcedor muito inconsequente, né? Como todos nós, né? Corneteiro e inconsequente. Só que ele é um inconsequente bilionário. Então, aquela história. Se ele põe dinheiro, vê que a coisa está evoluindo, mas está faltando, ele põe mais dinheiro, cara. Então, acho que isso aí é uma coisa que está mais ou menos aí Mas eu posso esquematizado. falar uma coisa para você, Cadu, que é o seguinte: o Cruzeiro está agora ventilando grandes nomes, né? O Cruzeiro está falando de magia, eu aceitava, viu? Porque ele está comendo a bola. É mais velho? É mais velho. Mas ele está comendo a bola no Benfica, bicho. O cara tá bem, tá bem, tá bem. Né? Mas tudo bem. Mas eu acho assim: o Gabriel Barbosa, ele precisa de vamos dizer assim, de uma diretoria com pulso, tá? Marcos Braz era bem brother, era um cara bem ali, Uhum. né? Amigão da galera, né? Aquela coisa toda. Então, tudo que o Gabriel fez no Flamengo, né, também tem muito da permissividade do ambiente do Flamengo. O Cruzeiro, né, por tudo que nós falamos aí, né, por uma troca de técnico, só porque, né, queria botar lá o técnico deles, etc., no momento terrível da temporada, colocando em risco todos os nossos objetivos, inclusive, né, também se provou ser permissiva a nossa diretoria Sim. hoje, né? Então eu temo por isso. O senhor Lil Gabi vai ter aí, vai ser dono do negócio todo, né? Vai ser dono da porra toda. E isso nunca é bom. O Marlon se sente dono de tudo. O Marlon faz o que ele faz. E aí, ó, Imagina. a gente falou, o Diniz não, o Seabra foi banana, né? E voltou o Marlon depois que ele deu o chiliquinho. O que foi que o Diniz fez depois que o senhor Marlon deu o passinho pro lado e deixou ali o espaço pro Davi Luiz chutar? Titular no jogo com o Criciúma. Então, assim, cara, a gente no Brasil, a gente põe muito pouco peso na gestão de dia a dia, sabe? O Matos tinha que ter dito, esse cara não vai jogar, tá bom? É isso. Bota o Kaique. Isso, assim, o Matos, o Pelaipe, né, assim, tá interferindo na escalação. Não, 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 não. Ele foi Assim como o infeliz. Flamengo tirou o Gabigol do próximo jogo, depois dele falar que não joga, não vai Pois é. renovar. Não, mas é óbvio que ele ia fazer isso, né? O Gabigol antecipou as férias dele, né? Obviamente, né? Ele quis fazer isso. Mas assim, se o jogador tomou uma atitude temerária em campo e falou depois de uma forma, sabe? A entrevista dele foi a pior coisa possível. E ainda é premiado com o titular no outro jogo. Então, esse time é um time sem. É um elenco, inclusive, sem competitividade dentro dele, porque todo mundo sabe que é titular. O William não tem, né? Porque o Gasolina é um nível muito abaixo dele nesse caso. E o Kaique tem certeza que ele nunca. Que mesmo que o Marlon perca jogos pro Cruzeiro, ele vai continuar sendo titular no próximo, né? Então, então é isso, Cadu. Então, ó, pode trazer o Messi, pode trazer o Soares, pode trazer o Di Maria, pode trazer o Gabriel Barbosa. Se o Cruzeiro não construir um ambiente de competitividade, de disputa por posição, né, e de checks and balances, né, que a gente fala em inglês, né, de, Uhum, sim. sei lá, realmente de cobrança, não vai adiantar. Pode trazer quem você quiser. Pode trazer o Haaland, pode trazer o De Bruyne, e o time do Cruzeiro vai fracassar. Né? Exemplo,
Manchester United, gasta, 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 mas tem uma gestão banana. Não adianta, pode trazer de novo, né? O Messi, o Haaland, não vai dar certo. É isso aí, Cadu. Eu acho que essas questões aí são muito né, complicadas de certa forma, né? O Flávio Paiva trouxe aqui. Quero muito que o Cruzeiro traga o Gabigol, áreas e grandes jogadores dessa magnitude, mas acho que esse assunto está chatíssimo na hora errada. Temos que focar 200% na final da Sula. Ô, Flávio, eu concordo com você. O problema é que quem jogou essa merda no ventilador foi o próprio Gabigol, né? Porque até então estava tudo na calada, né? Então, assim, eu acho que a postura do Matos, por incrível que pareça, concordo muito pouco com o Alexandre Matos normalmente, foi boa. Ele simplesmente falou: ó, tem nada, papapá, mas o famoso onde há fumaça há fogo, e aí quando a fumaça vem de vários lugares no futebol, normalmente ela tem fogo, né? E fogo quente. Não, o Eu acho, Matos é aquele cachorrinho sentado na cadeira com a casa pegando fogo ao redor, sabe? Né? É isso. eu acho que muito pior do que isso foram todas as vezes que o Pedrinho falou, externou, né? E que ele ainda externa. Eu acho que esse sentimento para ele não vai ficar, que vai vir jogador melhor, ele já permeia ali, e talvez isso seja até um alento positivo para a gente nesse final de temporada, porque tem muito jogador ali que precisa sim mostrar um pouco mais de serviço e não está mostrando, né? Eu acho que até o próprio crescimento do Caio Jorge, o próprio crescimento do Veron, aí você tem o isolamento do Barreal. Então, acho que por dentro né, under the hood, a gente fala aqui, né, por trás ali, por baixo do capô do carro ali funcionando, nos bastidores, quem vai ficar sabe que vai ficar, quem está na corda bamba sabe que está na corda bamba, e quem está buscando a oportunidade está tentando dar aquele extrazinho, né? Técnico novo, vida nova também para alguns jogadores aí, né? Eu acho que é um paralelo, de novo, nosso paralelograma, né? Uhum. Ano passado a gente estava perdendo para o Curitiba na zona de rebaixamento. Hoje a gente está na final da Sul-Americana, né? E prestes, né, a confirmar a contratação de um Gabigol. Jogador desse nível, né? Jogador desse nível. Um jogador desse nível. Mas assim, eu também acho ótimo o Arias, né? A gente pleitear esses nomes, eu acho fantástico. Acho que realmente é uma volta por cima do Cruzeiro. Sem gestão, para mim, não adianta nada, tá? E assim, sobre o burburinho de Santos, tudo isso aí, gente, depende do Neymar comprar a SAF, tá? Do Santos criar a SAF, virar SAF, aprovar a SAF em conselho e aprovar o comprador depois. Né? Um processo similar ao do Cruzeiro. Então, assim, sabe quanto é que o Cruzeiro vai? Eu acho que ele vai anunciar o Gabigol? Depois da final com o Racing. Porque se o Cruzeiro ganhar, anuncia, mas se perder também é o contragolpe. É o cala-boca, né? É a cortina de fumaça. É o cala-boca. Então, o jogo vai ser daqui a 11 dias, né? O jogo do Cruzeiro com o Racing. Em 11 dias, o Santos não se arruma. Se o Santos já estivesse com a SAF, já estivesse com dinheiro, e aí chegasse o Neymar e falasse, vamos jogar juntos no Santos, aí o negócio podia azedar. Eu acho isso muito pouco provável. Né? Assim, tá na mesma situação do Dudu, né? O cara pode mudar de opinião, pode ir, pode não ir, mas se o cara reclamou que faltou não ter palavra a Flamengo, né? Ele reclamou que o Flamengo não teve palavra, nesse caso aí seria o contrário. Então, até também parece, o próprio Samuca falou também que o Pedroso lá, o empresário dele, parece ser um cara bem assim, ponta firme, um cara bem assim, confiável, guardado as devidas proporções, então. A essa altura do campeonato, né, assim, não do Campeonato Brasileiro, hein, gente, da história como um todo, né, eu acho que essa questão do Gabigol com o Santos já está muito atrasada. Porque o Santos acabou de subir para a Série A, beleza. O Santos não ganha nada no ano que vem. Ontem. O Santos não tem nada para disputar no ano que vem, a não ser uma Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, né? E eles não têm condição. O Santos estava com uma situação financeira complicadíssima na Série B, inclusive. Dificuldade de pagamento de jogador, teve momentos, né, complicados. Eu acho que eu não sinto do Gabigol, até pelo que ele fez depois no Flamengo, tanto laço assim com o Santos como as pessoas acham que ainda existe. Mas aí sou só eu. Esse comentário do Além Marginal do pus na tela aí, Pepa. Se sumir com Vidalba, Gazola, Ramiro, Lucas Silva, Vital, Barreal, Lautaro, Verón e Dineno, paga a vinda do Gabriel e ainda sobra pro Arias. Mais ou menos. Paga um salário. Mais ou menos você vai ter que contratar gente, né? Ou então você vai ter que ligar pro Pelé, vai ter que dar a camisa pro Pelé para jogar na esquerda, o Matos vai ter que jogar de volante, né? O Pedrinho vai ter que jogar de... É isso. Então... O John Arias, você queria aqui no Cruzeiro? Eu queria, sem sombra de dúvida, Sofia, mas eu acho que não vem. Melhor, eu arriscaria dizer que ele... É que o Memphis Depay é o melhor jogador, o melhor ponta
é o melhor ponta do futebol brasileiro hoje, né? No futebol brasileiro é o Memphis Depay, para mim. Mas eu diria que o John Arias, depois do Memphis Depay, se não é o melhor, está ali entre os 2, 3 melhores pontas do Brasil, né? Então, olha, se isso aí acontecer, parece que o Cruzeiro quer, porque quer, tá tentando convencer lá o Fluminense. O jogador parece que está aberto aí a essa possibilidade, né? Mas o Fluminense não quer ceder de forma nenhuma. Então, e assim, ele tem contato com o Fluminense, né, ainda, né, até, se não me engano, até 2026 ou 27. 26, eu acho. Então, o Fluminense precisa querer. E esse é o problema dessa negociação. E aí a gente tem aqui o Bazeta, que colocou, né? O Santos não tem dinheiro, não é SAF ainda, só teria caso Neymar comprar o Santos, que é uma situação muito hipotética. O Gabigol tem sua ligação com o Santos. Acho que eu questiono essa ligação. Acho que ele trocou, ele podia ter feito talvez um esforço maior para ficar no Santos no passado, mas ele também não tinha o tamanho que ele tem hoje, né? E o Santos vai pagar 2 milhões? Quer dizer, o Santos disse que vai pagar, mas o Santos tem bala para pagar bonitinho ali? Ali? Todo mês? Será? Acho que não, hein? Não sei. Mas ele tem que estar disposto, né, Pepe? Às vezes o dinheiro não é suficiente. Não parece que é o caso do Gabigol, né? Ele adora. Então aí o Thales Manuel trouxe aqui. Concordo com o Flávio. Exemplo disso quando ele joga mal, alguém põe o microfone na boca do Pedrinho fala mal de alguém e fala da contratação, a torcida começa com a sua contratação. Exatamente, é um ciclo que a gente vive. Esse ciclo. Cruzeiro Soberano, canal Cruzeiro Soberano, bem-vindo aí. Segundo algumas informações de canal que eu obtive, o Dodô também está apavorado. Só sou apavorado. Já teve uma torcida, ele reduziu muito o salário. Não acredito que o Cruzeiro vai entrar em onda de Dudu, Cruzeiro Soberano. Não duvido. Não duvido. Mas eu sou capaz de praticamente, não vou cravar porque não tem informação nenhuma, é só achismo puro, mas eu sou capaz de dizer que Dudu não vai vir. Olha, eu sou do grupo do Caramujo. Nem barato. Oi? Eu sou do grupo do Caramujo que acha que eles vão fazer assim, um pacotão de reforços do Cruzeiro. Vai vir o Di Maria, o não sei quem, o Arias, e aí, o Dudu veio aí e tal, pedir desculpa, aquele negócio. Eu acho que isso é bem possível, tá? Porque o Dudu, cara, ele tem mercado? Tem, né? Mas a proximidade com o Alexandre de Matos, sei lá, tem toda uma relação aí que a gente não pode. Tipo assim, o do Arias, a gente fala assim, o Arias é possível que o Cruzeiro quer, e tem uma proximidade com o Diniz. Então, tem uma ligação. O Dudu também com o Cruzeiro, jogou fora, acho que jogou fora, na verdade, nessa latada aí que ele deu com a gente. Mas eu não descarto, não, cara. Vem um pacotão de reforços aí e o Dudu. Você vai ficar triste? Você vai falar, poderia ter vindo outro ponta? Poderia, mas é o Dudu. Assim, o que eu vou justificar nessa, tem muita gente com você, hein, Pepa? Achando que ele vem. Raíssa Torcata tá dizendo, Cruzeiro Soberano, o Libério Lopes está contra, tem mais gente aqui, né, falando sobre isso, a Sofia, medo genuíno do Matos inventar o Dudu, aí o Hernani, com o Matos, não duvido de nada, enfim, a galera tá muito dividida nisso aí. O que eu falo sobre o Dudu é mais ou menos a mesma coisa do Gabigol que eu falei mais cedo aqui pro nosso amigo Brian. O dinheiro é do Pedrinho. Se ele acha, independentemente do salário ter baixado, ter subido, se ele acha que o Dudu é um bom investimento, ou se o Matos, que é o CEO dele, acha que é um bom investimento, né? E está disposto a trazer, ele vai dar o aval, não é problema meu. Se tá aí, tomara que jogue e jogue bem. Não me parece o caso, porque eu acho que realmente o Dudu pro futebol, talvez ele seja útil, talvez ele consiga entrar em forma, talvez o Diniz queira, considera ele um jogador pro grupo, pro estilo de trabalho dele, né? Mas antes, quando o Cruzeiro anunciou o Dudu, eu pensava num bom negócio. Vamos recuperar o Dudu. Agora, 6 meses depois, vendo o Dudu engatinhando para voltar a jogar, para mim, eu já acho que tecnicamente não é uma coisa que. Não, eu acho. Não. E, de novo, a oferta do Cruzeiro pelo Dudu é muito perto da oferta do Cruzeiro pelo Gabigol, tá? Sim, sim. Então, não tem como não comparar. Né? Então, assim, se o Gabigol veio por esse valor, o Dudu teria que vir por muito menos. Mas, assim, moleque, não traria. Né, o que ele fez, né, eu acho que. Cara, desculpa, não dá. Eu vou parar de falar do Dudu, porque ele não merece a nossa energia, sinceramente, né? Só vou dizer que, por causa do Matos, tem uma chance dele vir. É só isso que eu vou falar. Gostaria que ele fosse pro quinto dos infernos. É isso. A Raíssa Torcato completa aí, né? Ele desrespeitou a instituição. Para mim, não tem perdão, nem se de graça. O Ale Marginal tá cheio de moleque da base que entrega muito mais que os citados. Pepa, carece de pelar e de jogar, não.
para compor elencos à base. Será? Então você já vai botar um Batistella, você já vai botar um Guimeira, e você. Cara, é lindo, na teoria é lindo, mas E o a gente Arias, precisa preparar esses caras. O Basílio mandou mais um. E o Arias só é muito complicado, porque o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, não vende ele para brasileiros. Como ele tem contrato até 2026, ele precisa barrar ele para fora. Mas aí, o Bazeto, eu acho que o Fluminense hoje é um time que está muito mais com o Pires na mão, né? Então, assim, o Arias não tem um salário exorbitante, mas não tem um salário baixo. Tem esse compromisso de vender ele para a Europa. Se o Cruzeiro chegar com o valor da Europa ou com um pouco mais, o Fluminense não vai rasgar dinheiro só porque não quer mandar ele para um time brasileiro, eu acho. O Fluminense precisa de uma reestruturação muito grande. O elenco do Fluminense envelheceu demais, né? O elenco do Cruzeiro envelheceu demais. O elenco do Fluminense envelheceu demais. Eles vão precisar mexer nisso aí. Vamos seguir, Pepa. Bora. Só uma coisa sobre o Arias, desculpa. Parece que assim, o Cruzeiro, o Galatasaray, que tem interesse nele, né? Ofereceu lá um dinheiro lá pro Arias, lá 8 milhões, 9 milhões, uma coisa assim, parcelado. E aí o Pedrinho falou: não, eu pago à vista. Mas o Fluminense vai preferir ganhar menos. Eu pago à vista parcelado, e ainda mando para você uns caminhões de arroz aí para você fazer comida no CT. E acho que foi o Caramujo, inclusive, que hoje falou que o Galatasaray, gente, só para vocês terem uma noção, eu acho que ele fez uma proposta para um jogador de 23 anos de 70 milhões de euros, tá? Então, se o Galatasaray quiser, leva o Arias, né? Assim, a gente não tem como competir com isso. Né? É a última oportunidade dele assim de ir para a Europa. Eu não sei se ele isso vai querer. Pesa. Eu acho que ele vai esticar o máximo possível até o final da janela, e se não tiver ninguém, aí ele vai forçar para vir para o Cruzeiro. Se só tiver a proposta do Cruzeiro, sabe? Porque ele também não ganha tanto assim no Fluminense. Assim, pelo jogo, por ser um dos melhores pontas do Brasil, parece que ele não ganha tanto. Então. Não. O que eu acho do Arias, dessa situação toda do Arias de finanças, de ir para fora e tudo mais, é que assim, o Arias não é um jogador jovem, né? E eu não sei se o lance dele tem 27 anos, né? Eu não acho que o lance do Arias de ir para a Europa inclui ir para qualquer centro. Eu acho que até por isso talvez ele não quis ir para a Turquia, né? Mas ele também não tem idade para ir para os principais centros. Então ele vai ter que tomar uma decisão. Ela pode ser financeira ou ela pode ser pessoal. Se for qualquer clube da Europa de segundo escalão ou terceiro escalão, talvez ele não queira ir. Se for um time árabe, ele vai correndo. Então eu acho que é aí que vai morar realmente a concorrência para o Cruzeiro, né? As pessoas falam, alguns setoristas falam que o fator Diniz pode ajudar o Cruzeiro, mas eu acho que quando o fator bolso ajuda também, eu acho que é normalmente onde os jogadores tendem a tomar a decisão deles, né? O Cruzeiro está em par com o Galatasaray, isso aí. Então, eu acho que tanto em salário quanto em proposta. Para agora, né, Pedro? Se o Galatasaray quiser, o Cruzeiro. Não, é isso que eu estou falando. Hoje, a proposta hoje do Galatasaray, estamos aí. Mas tem que esperar. Ele então, vai de qualquer jeito esticar.